Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no podcast Quando Eu Mudo, Tudo Muda. E hoje será um dia extraordinário. O tema é espetacular, tem tudo a ver com você. Mas primeiramente eu quero aqui dar um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o momento que você está assistindo esse podcast, e remeter para o nosso grande mestre, que no último programa não estava conosco, né? Grande Jaziel. Seja bem-vindo, Jaziel. Muito bom dia, Dr. Jackson, Anderson, os demais nossos convidados aqui hoje, The Best, né? É uma alegria estar aqui com vocês, né, de volta. Infelizmente não consegui estar no último encontro, no último programa, mas estou aqui com muita alegria, felicidade. Com certeza será um tema que vai trazer muitos insights para todos que estão assistindo, os que estão assistindo ao vivo e os que estão assistindo agora depois da gravação. Que bacana, que bacana. E também aqui do meu lado, o grande Anderson Mason. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, pessoal, tudo bem? Mais um dia de bate-papo, né? Um bate-papo descontraído, troca de ideia, aprendizado. Eu aprendo muito nesse podcast com vocês e também posso compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração e colocar aqui as dinâmicas, né, do reino, do dia a dia dos negócios. E vamos lá, mais um dia. E aí, o que nós temos hoje, mestre? Antes de eu já comentei que será um tema da inovação de negócios em todas as áreas, seja de produto ou serviço, que são as duas que momentaneamente a gente trabalha, mas eu tenho aqui o meu convidado, um convidado especial, que tem tudo a ver com inovação. Seja bem-vindo, Alisson Diego The Best! Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade. E é uma honra, né, falar aqui de inovação com a nossa energia que nós temos na nossa empresa. Acredito ser único no Brasil e possivelmente até fora do Brasil, né? Então, sim, ele está categorizado em uma sobremesa de leites especiais e já a gente vai contar um pouco mais sobre isso. Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo, pessoal. Estejam todos atentos ao podcast de hoje, um podcast inovador que trará conhecimento e mudança de chaves, mudança de vida naquilo que você tem como propósito e potencializa, intencionaliza as possibilidades e resultados no seu produto ou serviço. Eu quero começar primeiramente contigo, mestre Jaziel, para a gente conceituar a parte da inovação. O que é inovação para ti, no teu ofício, no teu trabalho, no teu dia a dia? O que tu vê como inovação? Inovação é a capacidade de se reinventar em meio a dias sombrios, né? É a capacidade de recriar, é a capacidade de resiliência e como o tema aqui é negócios, nos negócios. Então, para mim, isso é inovação. Perfeito. Anderson, nós falamos do conceito de inovação. E o que tu vê da oportunidade, a aplicabilidade desse conceito? Então, o que tu traz nos dias de hoje como aplicabilidade da inovação nos teus negócios? Certo. A inovação, cara, às vezes a gente tenta inventar a roda de novo, né? Quer inventar roda, quer ter uma ideia disruptiva, fora da caixa. Cara, e às vezes a gente pode simplesmente pegar aquilo que já existe e tornar aquilo muito mais eficiente, melhor, mais rápido e com mais qualidade. Então, para mim, isso é inovação. Perfeito. Então, eu vou falar de inovação, mas antes de falar inovação, foca a câmera lá no mestre Jaziel. Mestre Jaziel, tem aí uma sobremesa, que eu tô vendo aí uma sobremesa, tá bonito de ver. Dá uma garfada aí, porque agora a gente vai pra cereja do bolo, né? Olha A cereja só. do pudim, né? Nós vamos para o pudim. Nossa, incrível, fantástico. Perfeito. Mais um. Mas Tá muito moderno. O que se sentiu diferente? Muito top. O que é diferente? Cara, ele tem um segredo, um sabor que eu não sei explicar. Eu acho que o The Best que vai explicar, mas ele é leve. Ele é leve, ele não é muito doce, né? Ele é leve, não tem palavras para descrever. Perfeito. Muito Perfeito. top. Perfeito. Olha bem, a gente conceituou, trouxe teoria, trouxe aplicabilidade e Diego,
Diego, o grande empreendedor do The Best, uma fórmula, se assim possa se dizer, nova, inovadora, que trouxe não só um novo sabor, mas trouxe também aproximação para aquelas pessoas que, de certa forma, não poderiam estar comendo um pudim que é derivado ao leite da vaca, mas esse pudim tem algo especial, esse pudim tem algo extraordinário, esse pudim tem algo diferente. E aí eu gostaria de passar a bola para ti, Diego, e contar um pouco da história da The Best, como que surgiu esse pudim. Nós estamos falando de inovação e tu é o cara da inovação hoje. Bom, obrigado pelas palavras, doutor. Realmente é um produto que acabou tornando, dando vida, né, às pessoas que, como tu mencionou, sobre a intolerância à lactose e proteína do leite, né, isso é muito comum hoje. Mas não só isso, mas a superioridade do pudim em si, pela qualidade do leite, né? A gente está falando aqui de um pudim feito com leite de ovelha, né? Então, esse pudim que está na mesa agora, ele tem uma composição complexa, né? A gente produz as matérias-primas, né, do pudim, a gente não é refém da industrialização. Então, por isso ele é um produto que leva algumas horas, né, para ser produzido, em média 10 horas, né, para produzir cada lote. Então, ali é uma sobremesa bem ajustada, né? A gente trabalha em cima do leite condensado, do doce de leite. Essa em específico que está na mesa, a gente colocou uma fusão, na realidade, de duas favas, né? A fava amazônica, que é conhecida como cumaru, fava tonka, e a fava de baunilha. Então, na base dele, a gente colocou a fava tonka, que isso traz um toque de especiarias, né? Isso acelera o sabor do doce de leite, né? E por cima, na calda, a gente fez, que é uma calda, que é um creme, na realidade, de doce de leite de ovelha, a gente colocou a fava de baunilha. Tem um outro detalhe interessante também, é sobre o Lotus, né? O biscoito Lotus, que ele vem trazendo uma crocância, um toque caramelizado, puxando um pouco de canela, que combina super bem com doce de leite. É ajustada com flor de sal, então mencionou ali que ela não é tão doce, mas embora tenha a base e cobertura de doce de leite. E como é que surgiu a ideia? Porque eu acho que essa mistura, que inclusive é muito natural, né? Porque até o biscoito de Lotus, aqui a bolacha de Lotus, ela é também natural. E eu não sei se não é essa substância mais natural que deixa o sabor tão fora do comum, no meu ponto de vista, né? No meu paladar. Agora, eu experimentei aqui esse pudim e 2 outros pudins, né, que são incríveis, mas eu queria saber, porque toda a ideia, né, e essa é uma ideia aqui disruptiva no ramo, né, no meio desse segmento, e como surgiu essa ideia? Da onde que veio isso? É de família? Como foi que surgiu isso? Certo, uma ótima pergunta. Bom, não nasceu assim de repente, né? Eu vou fazer um pudim e tem que ser de leite de ovelha. Eu fiz em 2016 o meu primeiro contato com leite de ovelha, né? Foi um iogurte. Confesso que no primeiro momento eu nem sabia que ovelha dava leite, que a gente podia consumi-lo, né? A gente não tem aqui no Brasil não é comum, né, o consumo de leite de ovelha no Brasil, infelizmente, mas é um produto extremamente nobre. E naquela ocasião eu estava buscando algum diferencial para colocar o sorvete na chapa, né? O sorvete tailandês. E aí eu entendi que aquela técnica, ela ia se passar, né? E que eu não ia vender uma técnica, eu ia vender um produto. Então eu tinha que me preocupar com o produto, não com a técnica. Então comecei a estudar os ingredientes, o que eu colocaria naquele produto, né? Para ter, enfim, um sucesso, né? Que todo mundo busca. E aí eu tive algumas sociedades e tal, tive alguns, digamos assim, conflitos, veio pandemia, e chegou um momento que eu pensei, não vou mais trabalhar com isso, embora já estava avançando, mas era um produto ainda de pequena escala, né? Eu tinha que produzir ele em frente ao cliente, enfim, tinha uns contras que não me favoreciam na época. Parei de trabalhar, não quero mais. E aí veio a história, vamos para os Estados Unidos, né? Fiquei 2 anos, né, vendo documentação e tal.
E chegou no dia, acho que era uma semana antes da eleição, né, do presidente, estava uma loucura o cenário nacional, né, e internacional também, e esse visto foi negado. Isso, e eu fiquei muito triste também, minha esposa também, só que eu percebi que ficou um pouco mais, né, ela começou a ficar num canto, a não falar muito, né, eu achei muito estranho. E aí, a gente foi para um churrasco, na época não tinha nada de leite de ovelha, tá? Me pediram para levar uma sobremesa, eu fiz um pudim. Não era especialista no pudim. Não era aquilo que era o meu melhor. Fizemos o pudim e naquele momento eu percebi, eu conversando com um amigo e tal, e já estava servindo o pudim, eu percebi que ele acabou. Eu só experimentei o pudim que eu fiz, ele tinha 2,5 kg, tá? O pudim. Eu só experimentei porque a Keila, minha esposa, ela veio e me deu uma colheradinha. Eu falei, nossa, bem gostoso mesmo, mas eu já vou lá. E quando eu virei, não tinha mais nada. Uau. Aí ele me veio o insight. Eu falei, pô, pudim é... E eu comecei a notar, né, que realmente é a sobremesa que... a primeira que sai em um buffet, a primeira que sai... Que acaba, né? Uhum. Em qualquer local de festa, confraternização, almoços, né? A pessoa sempre vai no pudim. E aí, naquele momento, eu decidi que eu ia fazer um pudim de leite de ovelha. Eu tinha o caminho, né? Lá do sorvete. Tinha a receita do leite condensado, que eu usava na época como cobertura, e fazia também brigadeiro na época também, de leite de ovelha. E trouxe essa receita para ela. Né? Demorou, para te falar a verdade, uns 3 meses para se concretizar, né? E ali eu acho que foi essa chave que ela entendeu, ela viu aquilo como comercial, e olha que interessante, né? Ela não é do ramo, nunca empreendeu, ela viu aquilo como potencial e falou, não, a gente precisa fazer isso. E eu até então, eu não queria, eu estava rejeitando. Sabe quando você sabe que o que ela falou tinha verdade, mas eu ficava me relutando? Falava, não quero Sério? não quero entrar de volta nesse caminho, entendeu? Até que teve uma chave que aí mudou tudo, né? Na época eu comprei 20 litros, né? E a minha geladeira, uma geladeira doméstica, né? Eu tava cheia. E aí começou uma briga, né? Você precisa... Na época eu trabalhava no Do Sushi, um restaurante aqui próximo, né? Referência na gastronomia, né? E aí ela me falou para me levar pro meu chefe. E eu fiquei um tempão, não vou. Tinha vergonha, para falar bem a verdade. Ele não tava bonito para mim, né? Mas ela falava que o sabor tava muito interessante. E aí quando eu levei para ele na mesma hora realmente ficou chocado, né? Com o sabor, com a textura. Me pediu alguns ajustes e falou que se eu fizesse, ele colocaria no restaurante, nas mesas, né? E foi dali o ponto de partida. Que Então, legal. de uma dor que não deu certo nos Estados Unidos, né? Se tornou um negócio, uma referência para muita gente em pouco tempo, tá? Eu recebo muitos comentários. Tem pessoas que pedem para mim, mas fazem questão de ir lá agradecer pela oportunidade, né? Por ser intolerante, ou às vezes por existir. Somente por existir. Por ela ter aquela oportunidade de experimentar. Só a questão de você comer um doce como esse, para pessoas que têm intolerância à lactose, já é algo fantástico, né? Que Isso incrível. naturalmente, né? Muito bom. Diego, isso pra mim, cara, é o maior exemplo de inovação. Tá? O maior exemplo de inovação. Veio a pandemia. O que aconteceu? Cara, muitos fecharam. Muitos faliram, muitos quebraram. Só que em contrapartida, alguns foram lá e venderam lenço, cara. Enquanto uns choravam, outros vendiam lenço. Então, essa é o maior exemplo de inovação. Na pandemia, nosso negócio também, vai quebrar e agora ferrou, estamos lascados. A gente saiu muito mais forte do que entramos na pandemia. Saímos muito maiores do que a gente entrou. E esse significado, cara, de pegar algo que já existe. Você não inventou o pudim. O pudim já existia. Então ele só pegou algo que existia e trouxe uma grande melhoria para aquilo. Ele achou um público, que era o público que tem intolerância, um público talvez mais exigente, e conseguiu entregar algo de excelência para esse público, algo inovador. Então, para mim, esse é o maior exemplo de inovação, cara. Parabéns por pensar fora da caixa, acreditar na sua esposa, né? Sim. Acreditar na esposa. E às vezes a gente tem muito isso, né? A ideia não foi minha, não vou fazer porque eu quero ser o dono da ideia.
E humildade, né? A gente tem que ter humildade para ouvir a esposa e falar assim, cara, ela pode ter razão, vamos tentar, se der errado, nós dois erramos. E, cara, achei muito legal, parabéns, muito bom. Obrigado. E, Diego, aproveitando, nós estamos falando de inovação, todos nós estamos aqui compartilhando com essa ideia e com esse produto que é maravilhoso, maravilhoso e tem muito valor agregado em cima dele, mas o que eu observo foi olhar a dor de uma pessoa, olhar a dor daquela pessoa especificamente, mas atingir todos os campos. Eu sou da área do direito e eu entendo muito bem o que é isonomia e o que é equidade. Então, isso para mim é muito mais claro dentro das regras legais. E uma pessoa que consegue ver do seu negócio, do seu business, essa regra, ela atingiu todas as esferas. E eu gostaria que tu comentasse da inovação dos produtos. Tá. Porque, assim, a partir do momento nós temos o doce de leite, que foi inovador e o mestre experimentou. E Não, foi é fantástico. fantástico, né? Incrível. E eu vi que tu tá aí dando uma garfada aí nesse aí também, né? Não, eu vou pegar, que eu tô aqui ouvindo o contexto do que ele está falando e eu acho incrível a capacidade que o indivíduo tem de se reinventar. Porque tem muitas pessoas que se entregam ao fracasso, porque esperam que outros façam por ele o que ele tem que fazer. Eu tenho uma frase que eu acho que é minha, que diz o seguinte, que na sua dor está o seu dom. Naquilo que mais doeu em você é onde você tem mais capacidade. Eu acho incrível porque foi da tua dor que saiu essa inovação. Então, o processo de inovação, ele ocorre mais no processo de dor do que no processo de euforia, né? Eu acho que todas as grandes inovações que nós temos hoje no mundo, como o avião, né, a internet, foram resultantes de dores. Foi resultante de dores. Então, para algumas pessoas, o terreno da dor é um terreno de fracasso, é um terreno de angústia, de incapacidade. Mas como foi o teu caso, você optou por fazer de um limão a limonada, né? Sim. Porque sabe o que acontece, Dr. Jackson? Uma faca, ela pode ter uma função positiva e uma função negativa. Isso vai depender não da faca, porque a faca é uma ferramenta. Vai depender de quem está manuseando ela. E quem está manuseando ela vai decidir se vai utilizar ela, por exemplo, em uma cozinha para fazer alimento ou para assassinar alguém. Então, o bem e o mal depende muito da sua atitude, da sua proatividade. Todos os seres humanos têm oportunidade de inovar, de crescer, de fazer algo diferente com a sua dor. Porém, uns optam por ser vítima e outros optam por ser protagonista. Eu quero te parabenizar pelo teu protagonismo. Sei que empreendedorismo é coisa para gente grande, é um desafio. Eu consigo ler isso, né? Porque também sou empreendedor. Mas eu acredito que em breve nós teremos o The Best no mundo inteiro. E todos os desafios que você passou vai fazer sentido. E nós nos sentimos lisonjeados por ser um dos podcasts que recebeu você nesse caminho intermediário aí. Parabéns pela tua inovação, pela tua iniciativa e pela tua capacidade de se reinventar. Tá? Eu acho incrível isso. Obrigado. A inovação começa assim, né? Você é maluco, cara. Pô, esse negócio de fazer pudim, cara, você é doido. É assim, não é? Cara, Você é doido. Aí só que o maluco, cara, ele só é maluco até que a ideia dele dá certo. Quando a ideia dele dá certo, ele passa a ser gênio. Me chamavam de ovelhinha. Ó, o cara da ovelha. Mas pior quando chama de ovelha negra, né? Aí chegou. É ruim. Mas, assim, até mesmo lá no trabalho, antes de eles conhecerem, eles zoavam assim, né? Mas eu entendia, eu não ficava bravo. Porque eu falava, cara, um dia eu fui ele. Eu também não entendia, entende? Empreender realmente é muito difícil, né? Eu falo que essa primeira receita não tá mais aqui, mas é o pudim... Já comeram tudo. Já foi. O pudim de leite condensado, eu levei 5 meses para
para dizer assim, a partir disso ela está pronta. Isso não significa que ela 5 não é ajustada. meses no processo Sim, de experimento. porque o que acontece? Como eu trabalhei no restaurante Nudô ali, ele é muito bom na gastronomia, eu entendi como funcionava, né? Não o restaurante, mas a mente de quem fazia funcionar, né? Que é muito mais sobre gestão, né? Do que Sim. propriamente de criar prato, né? Eu sou a pessoa que desenvolveu todas as receitas, né? A Keila me ajuda a aprimorar elas, mas sempre parte da minha base, com a ótica que eu tenho, né? Ela fala que não consegue criar, mas na verdade ela consegue. Ela só fica ali meio que, já que o Diego sabe fazer, vamos deixar para ele fazer. Mas ela é muito, muito boa. Então veio ali no Do Sushi, aquela mentalidade fez eu entender o que eu precisava no pudim, né? A textura, composição, a escolha do ingrediente. Então eu me baseei ali no início, né? Entendendo mais ou menos como ele pensava. E trouxe para minha realidade, né? Que é totalmente diferente. Ele trabalha com peixe e eu trabalho com leite, né? Mas sim, elas se fundem, né? Da forma que a gente pensa, né? A ótica que a gente tem sobre o negócio. Eu acredito que essa empresa ela é muito pequena ainda. Eu até brinco porque todo mundo fica elogiando, né? Falando, mas na minha cabeça tem muito mais coisa. Isso é a ponta do iceberg. O que vocês estão vendo hoje é o início de uma pessoa, de fato, que começou a empreender, né? Que foi contra tudo, que já, no bom sentido, né? Já teve essas piadinhas, mas que consegue enxergar muito além do que as pessoas veem. E eu acho isso que é um dom, né? Eu já escutei isso de uma amiga, que é chefe também. Ela falou, cara, vai pro teu quarto, se ajoelha e agradece a Deus por esse dom. Porque eu não gosto de doce e eu fiquei paralisada com o que eu provei. Ela falou pelo menos umas 5 vezes que não gostava de doce. Então, Não, eu também não gosto de doce muito doce, sabe? Mas esse doce aqui, ele é leve. Eu acho que a palavra seria essa. Ele é leve. Equilibrado. Ele não é muito doce, sabe? Ele não é enjoativo. Eu já comi do outro, comi desse aqui. E, cara, incrível, incrível mesmo. Agora, esse dom, né? Esse dom para gastronomia, que eu vi que você já falou que trabalhou em alguns restaurantes famosos aqui de Balneário. Onde que veio isso? De onde que surgiu isso? eu vou ter que incluir outro restaurante, posso? Pode, claro. Quando eu ia abrir o sorvete, eu trabalhava no Outback. Eu trabalhava no bar. E para você ser criativo, você precisa estar muito atento, né? Não existe uma pessoa criativa que não é atento no que está em volta dela. E eu comecei a observar que o prato em si, a sobremesa que o Outback fazia, era uma sobremesa grande, né? E muito bem montada, né? Padronizada. E aí chamei o dono, né? Aliás, não chamei, né? Ele estava do meu lado ali, me veio, vou fazer essa pergunta para ele. Responde se ele quiser, né? Pensei comigo. Sim. Falei, por que o Outback se preocupa tanto com a sobremesa? Algo que eu não via nos outros restaurantes naquele período, tá? Eu tô falando isso de 2016. Por que o Outback se preocupa tanto na sobremesa? A frase dele mudou o que eu faria dali para frente. Né? O que eu sou hoje, lembro muito dessa frase. Ele falou assim, ó, a sobremesa é a última oportunidade de encantar um cliente. Então, eu entendi que a sobremesa era muito mais além do que comer um doce, né? Que os restaurantes não tinham, né? Esse insight, pô, sim, a gente tá ali com um cardápio bacana, eu trouxe o chefe, tal, isso, aquilo, mas e o doce? E a sobremesa? Né? Ela tem que estar no mesmo padrão. Hoje eu enxergo que o meu trabalho é de fato levar para esses restaurantes que não têm essa oportunidade, né, de produzir o que eu faço no restaurante e levar isso até ele, com uma facilidade. Vocês viram que em 1 minuto eu monto uma sobremesa, né? Tem restaurantes que leva 15 minutos para soltar uma sobremesa. Então a gente está falando o exemplo agora, o Distrito, que é aqui pertinho. Né? Eles têm 3 casas, está abrindo a 4ª agora em Brusque. A dona, aliás, os chefes, né? A chefe e os chefes, eles ficam sorrindo quando me vê, porque sabem que eu vou aliviar o trabalho deles. Legal. Que já está pronto, que eles só precisam montar. Né? O Petit Gâteau entrou agora justamente com esse objetivo. Eles me explicaram que leva em torno de... Eles assam na hora, né? 15 minutos para fazer, e se dá erro, mais 15,
Então, às vezes, para esperar um petit gâteau, você pode levar até 30 minutos, né? Isso para um restaurante de giro, isso é um grande problema. Legal. Posso... Só concluir ali, até peço desculpa, Anderson. Vai lá. Eu tinha falado sobre os sabores, né? Uhum. A gente entrou nessa ideia também da tua qualificação, eu acho importante isso. Mas eu gostaria de ver, porque assim, ó, tu teve uma inovação com leite para o pudim. Então, Tá. tu inovou no leite. Mas aonde que... Primeiro eu quero saber os sabores que tu vende, que tu trabalha, e como que surgiu essa inovação para um pudim de pistache, para um pudim de doce de leite, para um pudim de café. Como que surgiu isso? Deixa eu mostrar esse de pistache aqui, pessoal que tá online, Opa! ao vivo. Olha esse pudim de pistache, cara. Que maravilha. Eu não sei se é delicioso, gente, porque eu tô num propósito. Não. Eu tô num propósito de açúcar. E ele Perdeu a termina hoje oportunidade. 6 horas da tarde, ao pôr do sol. E às 6 horas eu vou deliciar aquilo lá. E eu tô aqui me coçando pra Não, comer. é esse incrível. cara. Eu já experimentei outros pudins de pistache e ele parece que tem cristais dentro, é muito doce. Esse é leve, né? E os grãozinhos, eles fazem A crocância, né? a crocância, Ele da adiciona. crocância, né? Que é o que torna diferente o sabor dele, né? Sim. Incrível, incrível. Chega a salivar. Fantástico. Os sabores, na verdade, eu não queria trabalhar no início com outros sabores, né? Porque eu tava com muita dificuldade do primeiro, né? Então, se você não faz o dever de casa, ou seja, não acerta nenhum, você não vai tentar fazer outros sabores, né? Então, levei 5 meses para conseguir uma receita. Para dizer assim, essa tá mais perto do que eu buscava. Porque, na realidade, a gente coloca primeiro na cabeça. Você tem que colocar o que você quer bem claro na tua cabeça. Em textura, sabor. Eu estou falando do meu trabalho, né? Uhum. E quando eu comi, eu não senti aquilo. Aquele, sabe, aquele estralo de... Uau! Era bom. Muita gente falava, pô, tá legal, tal. Às vezes até o cliente do Dô me chamavam pra me elogiar e falar, eu olhava pro pudim e falava, pá, que vergonha. Mas eles estavam elogiando, tava muito bom. Só que eu percebi que as vendas, agora falando como empreendedor, né? Elas precisavam melhorar. E só com um produto é difícil, né? Então eu comecei a trabalhar nas receitas depois que a primeira foi pronta. Então lá pelo 6º, 7º mês que a gente começou a desenvolver as outras. Aí ficou mais fácil. Essa de pistache foi a primeira. Não, o com caramelo foi a primeira. Sim. Aí a segunda foi o pistache. Depois a gente fez o de doce de leite. Aí a gente fez o de café. Tem alguns outros sabores também que eu já fiz. Mas eu não vou ampliar muito, né? A ideia não é essa. Porque, como eu disse, a ideia não é escalar o pudim, assim como produto único, e sim sobremesas, né? Lácteas com os leites especiais. Eu fiz que eu parei de fazer e eu vou explicar o porquê. Porque ele levava 2 dias para fazer. Nossa. Né? Eu fazia o iogurte, tirava o soro dele, deixava ele como um iogurte grego, um iogurte original, né? E aí eu fazia o produto. Então eu levava em torno de uns 2 dias para produzir. No sorvete, aí eu ganhava no sorvete do tempo, porque eu fiz um sorvete de 10 dias. Né? Eu fazia o kombucha também. Eu sempre fui, como é que eu vou te dizer, apaixonado por criar receita. Uhum. Não de juntar elas, juntar ingredientes, entende? Então, quando você faz o teu próprio leite condensado, você começa a entender uma coisa. Você vai fazer o doce de leite, entende outra. Você vai fazer a pasta de pistache. O mais difícil depois é juntar tudo isso e fazer que fique bom, né? Mas o bom nunca foi minha ótica. Uhum. Foi esse uau, sabe? Aquela coisa que a pessoa come e pensa, porra, nunca comi isso na vida, né? Então, esse é meu trabalho. É de proporcionar experiências através do leite de ovelha. Né? Não somente o doce, né? Como a gente comentou ali do Outback. Gerar essa experiência, criar laços até emocionais, né? com os produtos. Porque uma vez que você tem um produto que você tem uma forma que ninguém tem e você conseguiu atingir isso, na minha opinião, é o que eu Legal. busco, né? Cara, isso é muito legal de você vender, né? Vender ser único.
essa excelência, não é buscar ser bom, é buscar ser excelente. Não é buscar, né, ok, pô, tá muito bom, excelente. O melhor que comi na vida não é arrancar o uau. Uau, o que é isso, cara? Você é leve, você é saboroso. Quando você busca, arranca isso, cara, isso fica muito fácil de vender. Todo restaurante, todo dono de restaurante vai querer um pudim desse no seu cardápio, porque se a pessoa come uma vez, ela vai, pô, eu vou lá no restaurante do João, porque lá tem aquele pudim de leite de ovelha que marcou minha vida. É isso, sabe? Então isso fica muito fácil de vender. Cara, para mim isso aí é a essência da inovação. Eu acho uma coisa interessante porque tudo que você faz com uma certa vibração, você transfere isso para o alimento, né? Então eu percebo que você faz com amor, né? E o amor, que é uma vibração, ela é transferida para o alimento, né? Sim. E aí você cria um vínculo afetivo emocional, né? Então, muitas marcas, as mais poderosas do mundo, as próprias cores delas têm a ver com esse vínculo afetivo, né? Esse vínculo de parceria. E eu vejo que a forma como você fala dos produtos que você trabalha, que você idealizou, é algo muito afetivo, muito interno, muito profundo, né? E é o que as pessoas precisam, porque quando você degusta um doce como esse, você sente uma conexão que você não sabe necessariamente de onde que veio. Porque como você falou, eu fiz uma, fiz duas, mas algo dentro de mim falava que não chegou ainda no nível que deveria, né? Eu acho que essa escala de vibrações, né, que aí chega, e eu acho que o próprio Deus, ele diz, é aqui, né? E aí você transforma aquilo numa realidade. É o haja, né? E eu vejo isso no teu trabalho, quando eu sou muito dessa coisa da energia, da vibração e tal. Então, quando eu vou me alimentar na casa de alguém, que eu sou convidado, eu sempre procuro sentir a vibração. Eu vou no restaurante, eu sinto a vibração, ver se, né, se aquilo tem uma... E eu vou te falar uma coisa, já teve situações que o cheiro estava bom, a aparência estava bom, mas a vibração, a energia, aquilo não entrava bem. Não sei se já aconteceu com você, de você comer alguma coisa que foi legal, que foi bom, mas se sentiu pesado mesmo comendo pouco. Porque às vezes a pessoa está fazendo com raiva, com medo, né? Competindo para ser melhor do que o irmão, melhor do que o primo, melhor do que o tio. E essa vibração, ela é transferida para o alimento e isso termina fazendo mal. Então, mais uma vez, eu quero te parabenizar, porque o que o mundo precisa hoje é de amor. E o amor, ele pode ser manifestado também no empreendedorismo, né? E hoje as empresas que estão dando um salto quântico na relação com o seu cliente é justamente esse lado afetivo. Eu não sei se você já tinha esse insight, já tinha entendido isso, ou foi natural. Eu confesso que eu vou abrir agora, né, o que eu sou, né, como empreendedor. Quando eu escuto esses feedbacks, muita gente acha que eu, por ter uma geladeira cheia de pudim, eu vou comer ele todo dia. Na realidade, não funciona assim. Mas quando a gente tem um feedback tão verdadeiro, tão natural, eu como para entender o que entrou na tua cabeça. Eu não como porque eu quero, entendeu? Porque se eu atingir e se eu souber ali aonde eu acertei, é esse o caminho que eu tenho que seguir. Não é nada próximo, é esse caminho, entende? Então, muitas das vezes eu vou comer em casa só para tentar entender o que você entendeu ou compreendeu daquele produto. Então, empreender, fazer algo que ninguém fez, é um desafio muito grande. Embora vocês possam parecer que é tudo muito... Para mim é fácil, mas não, é muito difícil. É muito difícil acertar a receita e aí você trabalhar na cobertura, tudo funcionar, entende? É muito difícil. Mas é uma coisa que eu amo fazer, como ele mencionou. Tudo casar, mas depois que casou, meu amigo, já era. Aí explode, aí tem explosão. O segredo para uma explosão de inovação, às vezes o pessoal está aqui nos assistindo, acompanhando online. Anderson, como que eu inovo? Como que eu inovo? Primeiro, a gente falou aqui, resolver uma dor. Segundo, você precisa resolver tempo.
o que você inovou, as pessoas precisam ganhar tempo. Foi aquilo que você falou do pudim. As pessoas gastavam 15 minutos para fazer um petit gâteau na hora, e meu pudim Pronto. tá pronto já. Número 3, custo. Você precisa entender a questão de custo das pessoas. Tá? E quarto, você precisa fazer esses 3 pontos sem diminuir a qualidade. Porque é muito fácil, é um triângulo, né? Eu vou desenhar aqui, vou tentar mostrar para o pessoal. É um triângulo, é a questão da inovação. Aqui no meio eu tenho o D de dor, que eu vou resolver. Aqui em cima eu tenho a qualidade. Aqui nessa lateral direita eu tenho o tempo. E aqui eu tenho o custo. Então, a inovação, o que eu preciso fazer com a inovação? Fazer com que esse triângulo ele se afunile. Eu preciso manter a qualidade, diminuir aqui o custo e diminuir também o tempo. E resolver a dor da pessoa e manter a qualidade. Para mim, eu aprendi que isso aqui a gente consegue ter uma inovação. Por exemplo, o Uber. O Uber ele veio para fazer com que as pessoas ganhassem tempo, para que o custo diminuísse também do que eu chamar apenas um táxi. O Airbnb, já existia isso, as pessoas já iam lá trabalhar com intercâmbio, hotel já existia, mas veio o Airbnb para diminuir o custo das pessoas, as pessoas ganharem tempo. Para mim, isso é inovação. Então, se você quiser pensar em inovação, é esses 4 pontos. Primeiro, você precisa pensar em resolver uma dor. Segundo, qualidade, precisa ter qualidade. Terceiro, custo. E quarto, tempo. Perfeito. Estamos chegando já ao fim. Só queria fazer uma pergunta rapidinho antes de terminar. Tem um lugar fixo que a gente pode passar aqui para as pessoas ou você vende? Como que você negocia o teu produto? Tá. Envia Instagram, né? A gente tem Você quer falar o The Best Instagram? Oficial. Fala o Instagram e o teu telefone para contato. Tá. O Instagram é The Best com 3 Es. Não sei se a câmera vai pegar. The Best com 3 Es, oficial, @gmail.com. Tá escrito aqui embaixo. Sim. Tá escrito aqui embaixo. E o telefone para contato, né? Vocês vão falar direto comigo. DDD? É o privilégio, né? 47, sim. 47 98805 3514. Perfeito. 47 Pode repetir. 8805 3514. Repete mais uma vez. Mais uma? De novo. 47 98805 3514. Perfeito. Então, mais uma vez, Diego, nós queremos te agradecer. E tudo que foi falado aqui, tudo que foi direcionado aqui, tem um propósito só. Só tem um propósito só. E esse propósito se chama reino. E tu entender isso, e como essa tua colega falou de dobra os teus joelhos, erga a mão para o céu, isso é primordial. Mas só entender que é reino, sem buscar o que o Anderson falou, excelência, sem buscar a questão da qualidade, ou seja, sem mover o tático, operacional, estratégico, não acontece. Só isso também não vai acontecer sem o que o mestre Jaziel falou. Inteligência emocional, fazer com amor, ter conhecimento. Então, tu pode ver que dentro desse mix de situações, tu conseguiu trafegar em todas as áreas. Isso é muito importante. Nós aqui desejamos um crescimento exponencial para a tua vida. Tu é um cara do bem, tu tem pessoas certas, em ambientes certos e com o propósito certo para que as coisas aconteçam tudo no seu tempo. Tudo envolve tempo. E tempo é fundamental para a qualidade. Eu gostaria que tu só se despedisse na tua câmera e falasse uma frase ou algo que faz sentido, depois a gente remete para cá e agradecimentos. Bom, vamos concluir aqui com... Estava pensando, o doutor tinha falado, a gente falou aqui sobre hoje inovação, né? Fiz um treinamento com um amigo, ele está no Nordeste hoje, para lançar um sorvete de leite de cabra, né? E ele estava com muita dificuldade de se posicionar ali, de fazer o sorvete acontecer. E um dia ele falou, não, agora eu pensei muito ontem à noite e vou fazer assim agora. E como eu já tinha vivido aquilo, já sabia muito bem o que estava acontecendo na cabeça dele. E eu falei para ele, essa mudança que você vai fazer, ela vai ser melhor para o cliente ou ela vai ser melhor para você? E ficou meio sem jeito, né? Mas, obviamente, eu já sabia a resposta. Ele falou, sim, vai ser melhor para mim. Então, ela está errada. Então, o empreendedor, muitas das vezes, ele acha que vai ser mais fácil
né? Criar esse caminho de CNPJ, mas na realidade não. Vai ser mais difícil. O teu trabalho como empreendedor é resolver problema. Então, se você vê um problema e acaba querendo se distanciar para querer se acelerar, na realidade você está indo para trás. Eu tenho um produto que eu levo 10 horas para produzir. Você acha que não ia ser mais fácil eu ir no mercado, comprar, estocar e fazer? Então, eu fui para um caminho mais difícil. Realmente, parecia até impossível, né? Porque quando a gente estava ali no dia a dia, a gente via os problemas, via as coisas que davam errado. Às vezes, por 10 gramas a mais disso, daquilo, você já se perdia toda a receita. Então, é muito difícil sim, mas vale a pena. Você que vai começar, não comece pelo caminho mais fácil. Entenda o que você vai fazer, o que você pretende fazer e seja único. Eu acho que esse que é o maior lance. Maravilha, Diego. Valeu. Muito Diego. bom, muito bom. Sabe as palavras. Obrigado, Diego. Valeu, um abraço, obrigado. querido. Olha, obrigado aqui pela surpresa deliciosa que você nos fez aqui e dizer que o nosso podcast, que é MTNcast, sempre estará aberto para você e para o The Best. Obrigado. E quando eu mudo... Tudo muda. Tudo muda. Tchau, tchau.